Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o primeiro e o segundo Adão. Eu estive o mês que passou no estado do Rio Grande do Sul. Fui lá dar uma olhada, ver quais foram as consequências daquele grande desastre que lá aconteceu. Visitei o município de Novo Hamburgo e lá pude observar muita destruição. O comércio totalmente destruído. Redes de mercados, lojas, bazar, agropecuária, ferragem, todos os tipos de comércio estavam totalmente no bairro Santo Afonso, totalmente destruído. É uma tristeza. A única coisa que se destacava muito bem eram os restos de madeira e o lixo que sobrou da destruição. Pois bem, vamos continuar falando alguma coisa sobre a enchente. Segundo a Defesa Civil, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Das 497 cidades, 425 foram invadidas pelas águas. E 417 deslizamento de terra. 875.275 pessoas perderam os seus bens materiais, incluindo suas lavouras, suas propriedades e todos os tipos de animais. 1.400.000 pessoas sofreram perdas significativas e danos irreparáveis. E 200.000 carros foram totalmente destruídos. Agora, eu poderia lançar aqui uma pergunta. Quem são ou quem foram os responsáveis por essa tragédia? Você poderia me responder? É muito simples. Não estou aqui para acusar ninguém, nem tampouco pretendo fazê-lo. Mas, se existe alguém responsável por toda a destruição, sem dúvida alguma foram os políticos. Principalmente os governadores, prefeitos e vereadores. Mas por que vereadores? Porque os vereadores, eles fiscalizam o trabalho dos prefeitos. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul é que poderia ser evitado se fosse tomado algumas medidas cabíveis pelos prefeitos, pelo próprio governador. Por exemplo, se colocasse escavadeira que tirasse, vamos dizer assim, o lodo, o excesso de lixo dos rios, fizesse uma escavação para aumentar a profundidade dos rios. Vejamos bem outra coisa também. Eles poderiam arrumar, desobstruir os esgotos, as galerias subterrâneas,
poderia ter mais casas de bombas. Para você ter uma ideia, uma máquina de bomba, dependendo da potência, ela tem capacidade para eliminar, tirar uma média de 200 mil litros de água por minuto. Se tivesse várias casas de bombas, evitaria esse problema. Outra coisa, precisaria construir diques, né, para fazer um expurgo, para tirar as águas que estão em excesso, colocassem naqueles diques. Então, se os políticos tivessem, antes do fato ocorrido, tivessem feito os deveres e as obrigações da casa, eu tenho certeza que não haveria esse problema. Mas, infelizmente, aconteceu, né? E aí? Botar a culpa em quem? Aí tem muitas pessoas que também não têm conhecimento de causa, começam a acusar a Deus, dizendo que Deus foi o responsável por toda aquela situação. É muito triste ouvir das pessoas querendo acusar Deus, né, que foi Deus que permitiu que as pessoas perdessem tudo e que morressem tantas pessoas. Ora, amigos, Deus, ele não mata ninguém. Deus não age dessa forma. Por exemplo, quando o povo de Israel tiveram um cativo no Egito, foram aproximadamente 3 milhões de pessoas, ficaram lá por 430 anos, 420 anos, em média. E, no entanto, Deus, ele agiu de uma forma tão extraordinária que tirou os 3 milhões de pessoas que havia dentro do Egito, que trabalhavam como escravo para Faraó, e libertou todo aquele povo sem matar ninguém, sem destruir ninguém, porque não era a intenção de Deus. Nunca foi. No Velho Testamento, às vezes acontecia alguns fatos fora do normal, mas hoje nós vivemos na dispensação da graça, nós vivemos sobre o favor de Deus. Então Deus, a própria Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então vejamos aqui. Outra coisa interessante, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade pervertida, uma cidade cruel, desumana, onde havia muita violência, muito sexo, muito incesto, muitas drogas. E ali havia 2 grandes cidades, Sodoma e Gomorra, na Grande Campina. E, no entanto, Deus apareceu para Abraão e disse: pega a tua família, sai de Sodoma e Gomorra, porque eu vou destruir essas 2 cidades. Aí Abraão, o que ele fez? Orou e disse: Senhor, mas se porventura tiver 50 pessoas nessa cidade, tu não pouparás Sodoma e Gomorra? Ele disse: eu pouparei, se houver 50 pessoas. Depois ele orou: mas Senhor, se tiver 45, depois passou para 30, 20, e depois ele voltou a insistir e disse: Senhor, mas se tiver apenas 10 pessoas, tu vai preservar a cidade de Sodoma e Gomorra? Ele disse: se houver 10 justos, eu preservarei a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas, na realidade,
tinha só a família dele, de Abraão e do seu sobrinho Ló. Então eles se ausentaram da cidade, subiram o morro e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus poupou a vida da família de Abraão e do seu sobrinho Ló. E aqui nós vemos uma coisa interessante também. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ímpio são pessoas cruéis, sem piedade, são pessoas que praticam torturas, são destruidores de família, são pessoas sem fé. Se Deus não tem prazer na morte dessas pessoas, então tudo indica que Deus não foi responsável, é lógico, pelo aquele acontecimento que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, nós podemos analisar aqui perfeitamente. Deus não é responsável por essa tragédia. Então, por quê? Se existe um responsável por essa tragédia, nós poderemos dizer que é a mão dos homens e a mão do próprio Satanás. Porque Satanás, segundo João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tu tenhas vida e vida com abundância. Então Jesus veio para dar vida, para dar alegria, felicidade, bem-estar, fartura, bênção. Ele não veio para matar, para roubar, para destruir. Quem veio para roubar, matar e destruir é Satanás. Roubar é apropriar-se do bem alheio, mediante um ato de, muitas vezes, de violência física, ameaças, ou até mesmo uma fraude. Matar, por exemplo, é contribuir para que alguém morra, levar à morte, tirar a vida. Nós temos também a fome também mata milhares de pessoas todos os anos. Então, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Destruir é causar perdas de bens materiais. É destruir os sonhos das pessoas. Destruição pela natureza muitas vezes acontece também através de vendaval, fogo, tempestade, temporais de pedras, de granizo, destruição das lavouras e assim por diante, né? Então, o trabalho de Satanás é destruir, é acabar com as pessoas, é acabar com os sonhos das pessoas, mas Deus, na realidade, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do homem, por mais perverso que ele seja, porque Deus é amor. A palavra de Deus diz o seguinte: veja bem, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Por exemplo, a Bíblia continua dizendo o seguinte: se por acaso um filho pedir um pedaço de pedra, aliás, um pedaço de pão, o pai vai lhe dar um pedaço de pedra? Ou se lhe pedir um pedaço de carne, ele vai lhe dar uma serpente? Então Jesus disse o seguinte: se vocês, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então Deus, Ele quer ver a nossa felicidade.
Ele não quer ver pranto, lágrimas e dor. Agora, Satanás não. O trabalho dele é destruir, é roubar, matar. Pois bem, então vejamos bem uma coisa. Por isso que está escrito em Romanos 8:22, a Bíblia diz que o povo geme de dores, dores de parto, porque sabemos que toda a criação juntamente geme e está com dores de parto até agora, até os dias de hoje. Toda a nossa geração, ela sente dores de parto, ela geme de dor. Não só ela, porém nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos. Veja bem, inclusive nós, os justos, os salvos, nós mesmos gememos. Mesmo nós que esperamos, ou estamos esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo, nós continuamos gemendo, sentindo dores de parto, até o dia de hoje. Isso quer dizer que um dia seremos ou voltaremos a ser um novo Adão, quando recebermos um corpo incorruptível. Porque enquanto isso, o homem continua destruindo a natureza, destruindo através da poluição, através de outros meios, fazendo o outro sofrer. Então, prezados amigos, o que é dor de parto? Vocês sabem definir? A palavra de Deus em Romanos 8:22 diz que nós continuaremos a gemer como se fosse dores de parto. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. A Bíblia diz em Salmo que o mundo tornou-se um lugar triste de se viver, porque é um lugar de violência, onde as pessoas não respeitam mais o sentimento do outro, não respeitam o quadrado do outro. Então, prezados amigos, a dor de parto, ou a dor quando uma mulher está grávida, o corpo humano pode suportar, segundo a ciência, 45 unidades de dor. O corpo humano pode aguentar. Mas, no momento do parto, uma mulher suporta 57 unidades de dor. Isso equivale como se quebrasse 20 ossos do seu corpo, ou do meu corpo. Se quebrasse 20 ossos, a dor do parto equivale a quebra de 20 ossos ao mesmo tempo em nosso corpo. Todos os ossos quebrados de uma só vez. Isso equivale, essa dor equivale à dor do parto. Em outras palavras também, a dor do parto se compara à cólica, à dor de cólica menstrual. Quando uma mulher está menstruada, você tem que multiplicar a dor de uma menstruação por 100 vezes. Isso também equivale à dor de parto. Olha que a dor de parto não é fácil, meu querido. Então, prezados amigos, vamos parar de tudo que aconteça, o culpado é Deus. Deus não se envolve na trama do homem. Deus deu livre arbítrio para o homem escolher entre o bem e o mal. A escolha é nossa, não de Deus. Deus é justo e misericordioso.
Agora o homem não, ele tem um coração cheio de vingança. Um coração ambicioso. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos entender, de uma vez por toda, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do homem mau. Se ele não tem prazer na morte do homem mau, ele vai ter prazer na morte do homem de bem? Ele vai colocar um câncer numa pessoa e colocar ele num leito de enfermidade, fazer ele gemer e gritar dia e noite, às vezes por anos, até ele partir dessa vida para outra? Não. Deus não coloca doença, Deus não coloca enfermidade, Deus não castiga ninguém assim. Deus é fiel e justo. A própria palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, prezados amigos, nós devemos estar atentos às coisas de Deus, porque Jesus é bom. Ele nos ama. Ele sempre foi bom. Satanás é que não presta. Então, cuide da tua vida. Cuide da tua família. Procure fazer o bem. Ajudar o teu próximo como a ti mesmo. Porque Deus, quando manda chuva, Ele manda para o justo e para o injusto. O sol vem para todos. Então, não culpe Deus por uma fatalidade que o homem deixou de cumprir os seus deveres e as suas obrigações. Aí a calamidade vem. Aí depois o homem faz exatamente como Adão fez. Quando Eva comeu o fruto proibido, que Deus perguntou onde ele estava e por que ele comeu do fruto, a primeira coisa que ele fez, Adão, foi acusar a Deus e disse: a mulher que tu me deste, é que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então ele sempre coloca a culpa no próximo. Infelizmente, essa é a natureza do homem. Então, amigo, não confunda as coisas. Deus é amor. Vamos orar nesse instante, pedindo para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender melhor a sua palavra. Amado e eterno Deus, queremos te agradecer por todas as bênçãos que tu tens nos concedido. Continua nos ajudando, nos abençoando, abençoa nossas famílias, nossas casas, nossos lares, nossos vizinhos, nossos amigos, e abençoa o Rio Grande do Sul, para que ele possa se erguer com força, com coragem e com vigor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Guarda aquele povo e abençoe, que eles possam prosperar e voltar à realidade da vida. Assim nós te pedimos, nós te louvamos, nós te agradecemos na pessoa bendita e augusta de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe.